Deus continue abençoando as suas vidas para a glória e para a honra dele. Vamos ler o texto? Lá, o texto baseado em Atos 8, 26 ao versículo 40. Diz o seguinte, olha: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e o acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? E o verso 31, ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Versículo 32, ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Por que da terra a sua vida é tirada? Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles o caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa passagem, pela Bíblia. Muito obrigado porque a Bíblia é nosso manual de fé e prática, e é através dela que conhecemos a salvação em Cristo Jesus, e é através dela que conhecemos as verdades de Deus, do Senhor para nós, que possamos estar, meu Pai, meditando, que possamos estar em deleite a sua Sagrada Escritura, e que possamos conhecer mais de Ti, que possamos buscar mais sabedoria de Ti através das Escrituras. Nos ajuda nesse início de semana para o louvor da Sua glória. Irmãos, há quem diga que quando não obedecemos Atos 1:8, Deus nos envia Atos 8:1. Isso porque em Atos 1:8 nós lemos Jesus comissionando os seus discípulos a serem testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Já o segundo versículo, Atos 8:1, ele fala sobre uma grande perseguição que o Espírito lançou sobre aqueles cristãos. Então, isso me ensina bastante coisa, né? Que quando fomos chamados e comissionados por Deus para falar da sua Sagrada Escritura, para falar sobre Jesus Cristo, devemos cumpri-la, segundo a vontade de Deus. Nesse capítulo 8, a gente tem muitas coisas interessantes para a gente ver. Primeiro que, no versículo 1, a gente vê Paulo, antes da conversão, perseguindo cristãos, e ele consentiu na morte de Estevão, um dos diáconos daquela igreja primitiva. Também nesse capítulo a gente vê que Paulo estava assolando a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres e lançando-os em cárceres. Também a gente lê sobre esse amado irmão Filipe, o trabalho evangelístico que ele estava fazendo ali na cidade de Samaria,
muitas pessoas entendendo a palavra. O texto vai dizer lá no versículo 5 e 6 que multidões o seguiam, multidões o ouviam, multidões estavam entendendo da palavra, multidões estavam entendendo Jesus Cristo, o nosso Senhor. E também a gente percebe um homem chamado Simão, que quando viu os sinais que Filipe estava fazendo, ele também queria comprar aqueles sinais. E Pedro o exorta duramente por oferecer esse dinheiro para aqueles apóstolos, aqueles irmãos. Irmãos, no versículo em questão que a gente leu, a gente vê aspectos muito interessantes. Primeiro, no versículo 26, a gente percebe que o anjo estava falando com Filipe e direcionou para ir para o deserto. Ele que estava na cidade de Cesareia, de Samaria, evangelizando e pregando o evangelho ali para aquelas pessoas, foi direcionado por Deus, através do anjo, para que ele fosse para o deserto. Lá no deserto, interessante que ele foi sem saber o que ia fazer. Ele simplesmente foi. Lá no deserto, ele encontrou o etíope. O eunuco, ele era alto oficial da rainha dos etíopes. Mas ele era o superintendente de todo o tesouro. E ele possivelmente era convertido ao judaísmo e foi participar da festa dos pães asmos. Irmãos, esse etíope estava lendo uma passagem do livro de Isaías que falava sobre Jesus. Era um texto messiânico. E Felipe se colocou à disposição para ensiná-lo. O eunuco, ele entende a palavra de Deus e em certo momento ele pede para ser batizado e o Felipe o batiza. O eunuco segue viagem e Felipe é teleportado para a cidade de Azoto e de lá passou a evangelizar todas as cidades circunvizinhas até chegar a Cesareia. Felipe, no livro de Atos, ele aparece 3 vezes. Primeira vez que ele aparece é quando ele é comissionado ali pelos apóstolos, escolhido como um dos 7 diáconos para aquela igreja, para servir aquela igreja. A segunda passagem, que é a mais proeminente, é essa, do versículo do capítulo 8, que fala sobre ele evangelizando, que fala sobre ele com essa cena com o eunuco, e também depois teleportado e falando sobre Jesus para as outras cidades até chegar a Cesareia. E a última passagem é no versículo 8 do capítulo 21 do livro de Atos, em que eles vão se hospedar, os apóstolos vão se hospedar, o apóstolo Paulo, na verdade, vai se hospedar na casa de Filipe, e ele é lá chamado Filipe o Evangelista. Mas, irmãos, eu pergunto para vocês, por que Filipe ele é um exemplo a ser seguido? E eu já lhe respondo. Filipe, ele é um exemplo a ser seguido porque ele era obediente a Deus e vivia em humildade. Os versos 26 e versos 29, nós percebemos que Filipe está sendo direcionado por Deus. Imaginemos você em uma cidade em que muitas pessoas estão aceitando a Cristo, estão conhecendo esse amor de Jesus Cristo, que estão compreendendo a graça de Deus através desse poder maravilhoso. E você é direcionado por Deus para ir para o deserto. Você é direcionado por Deus para ir para um local onde não tinha pessoas. Seu ministério estava sendo amplamente abençoado por Deus e você é direcionado para ir para o deserto. O que o irmão faria, o que a irmã faria se fosse o caso, se estivesse na situação de Filipe? Creio que, infelizmente, muitos pastores diriam que isso não é vontade de Deus. Isso não é Deus que está me direcionando. Isso realmente é algo maligno até. Mas não. O evangelista Filipe, ele sabia que era a vontade de Deus. Ele sabia que ele era servo. Ele sabia que tinha que cumprir o chamado de Jesus Cristo para ser testemunhas, independente de onde ele estava. Quer estivesse numa cidade em que muitas pessoas estavam entendendo a mensagem do Evangelho, estavam sendo alcançadas pelo Evangelho, quer estivesse no deserto.
Isso nos ensina, irmãos, obediência. Isso nos ensina que devemos ter um coração disposto para cumprir o que Deus tem colocado em nosso coração. No verso 1 aí, no verso 26, ele escuta o anjo do Senhor e saiu de uma colheita próspera e vai para o deserto. Ele obedece às ordens de Deus sem questionar. Simplesmente vai, tendo em vista que é direcionamento de Deus e é o melhor a seguir. Talvez o irmão esteja com o coração aí aflito, se perguntando: Deus, essa é a sua vontade, que eu faça isso, que eu faça aquilo? Irmãos, creia que Deus tem controle das nossas vidas. Creia que Deus tem o melhor para nós. Tem o melhor para que possamos realmente ser abençoados. Não porque tem muito dinheiro, não, mas porque está no centro da vontade de Deus. Já no verso 29, vemos o Espírito Santo instruir Filipe a encostar na carroça do eunuco e passar a segui-lo. E ele não perde a oportunidade e faz isso, está perto disso, está perto da carroça e ensina o evangelho para aquele homem. Irmãos, não somente nessa passagem a gente vê que o Espírito Santo intervém no direcionamento dos discípulos. Por exemplo, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, está evangelizando, a gente vê que o Espírito ele impede Paulo de ir para a Bitínia e dá um sonho para ele, onde existe um homem macedônio pedindo ajuda-nos e passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo obedece a Deus, Paulo obedece ao Espírito Santo. Por isso que há quem diga que o livro de Atos, ele poderia ser chamado não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque a gente vê ativamente o Espírito Santo direcionando aqueles irmãos. Irmãos, assim como Filipe, nós estamos vivendo em obediência a Deus e sua palavra. Filipe, ele nos ensina a viver em obediência a Deus. Filipe, ele não se preocupava com palanque, nem com fama, mas sim em cumprir a missão a qual Jesus o tinha comissionado. Temos uma missão, irmãos. Mateus 28, 19 e 20, 18, 19 e 20, vemos Jesus comissionando aos discípulos e também a nós a levar o evangelho a todas as criaturas. Será que estamos fazendo o nosso papel? Será que estamos obedecendo a Deus no seu chamado para sermos testemunha, para sermos embaixadores dele aqui na terra? Irmãos, esta é a hora para nós, assim como Filipe, obedecer à voz de Deus e pregar o evangelho entre os que estão em nosso redor. A sua vizinha, o seu vizinho, o seu amigo, a sua amiga, obedeça a Deus e fale do evangelho para aquela pessoa. Fale desse amor poderoso que transforma. Fale da palavra de Deus que tem poder para convencer o coração, tocar o coração. Mas também, irmãos, Filipe, ele é um exemplo a ser seguido porque ele estava preparado para ensinar a palavra de Deus. Ao se deparar com o eunuco, lendo a passagem de Isaías, que predizia de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, Filipe prontamente se colocou à disposição para ensiná-lo acerca de Jesus Cristo. Ele se colocou prontamente. Primeiro, Filipe estava preparado para ensinar sobre Jesus através do Antigo Testamento. Na verdade, os livros do Novo Testamento ainda estavam sendo escritos pelos escritores bíblicos. Filipe conhecia, irmãos, o que as Escrituras como um todo falavam sobre Cristo e estava disposto a compartilhar esse conhecimento. Segundo,
Sua sede de evangelizar era tão grande que não perdeu a oportunidade para pregar o poderoso evangelho de Cristo para aquele homem. Para ele, não importava se era apenas uma vida. Em sua mente estava a certeza que aquela vida era importante para Deus. Filipe, ele se dispôs nas mãos de Deus para ensinar. Isso nos mostra que ele tinha paixão em aprender sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Como é que está a nossa vida devocional? Como está o nosso sentimento em aprender da palavra de Deus? Estamos dispostos realmente a aprender a falar sobre Jesus, independente do livro em que esteja lendo? Será que a nossa vida é uma vida de adoração a Deus, buscando e se deleitando no conhecimento dele? Filipe nos ensina que não há maior prazer do que em conhecer a Deus. Filipe, ele também nos ensina que não há prazer maior do que compartilhar o Evangelho de Deus, de ensinar as pessoas sobre Jesus. Não há prazer maior. Então, irmãos, não perca as oportunidades que Deus tem lhe dado. Não perca as oportunidades de falar sobre Jesus Cristo. Porque provavelmente você só conhece sobre Jesus porque alguém falou do Evangelho para você. Mesma coisa no meu caso. Meu pai e minha mãe me evangelizando, falando sobre Jesus, me ensinando a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, em toda a minha infância. Eu aprendi de alguém. Seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Seja um instrumento em que leve a palavra de Deus, o conhecimento de Jesus Cristo para toda criatura. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Esse é o nosso papel como filhos de Deus, como dispenseiros de Deus, como embaixadores de Deus aqui na terra. Temos uma missão. Devemos vivenciar essa missão. Devemos colocá-la em prática dia a dia. É viver o que sabemos, o que conhecemos das Sagradas Escrituras. É se aprofundar em conhecer sobre Deus. Como está o nosso conhecimento bíblico? Será que estamos gastando tempo para ler sobre Jesus nos profetas menores, maiores, nos livros nos livros do Pentateuco? Será que estamos, de fato, conhecendo a esse Deus poderoso? Filipe nos ensina. Filipe, ele nos ensina a buscar a Deus, a viver esse evangelho poderoso. Então, irmãos, devemos vestir nossas vestes de sacerdotes reais e testemunhas de Cristo para fazê-lo conhecido. Devemos realmente nos encapuzar desse poder maravilhoso e pregar o evangelho, ensinar o evangelho. Você que tem uma filha, que tem um filho pequeno, não coloque essa responsabilidade para a professora de escola bíblica. Não, essa responsabilidade é sua, como mãe e como pai. Não é da professora de escola bíblica. Você que é cristão há muito tempo, o papel de conhecer as Escrituras não é só o que se aprende do pastor, que ensina todo domingo, ou também terça e quinta. Não, é seu em conhecer a Deus, em se aprofundar no conhecimento da graça de Deus. Seu papel, nossa obrigação. Irmãos, mas também, Filipe, ele é um exemplo a ser seguido, porque ele tinha esse senso da urgência missionária.
É incrível que em apenas um capítulo nós consigamos entender o amor de Filipe pela obra missionária. O amor de Filipe em conhecer profundamente quem é Deus. Em proclamar tão poderoso evangelho. Filipe, ele foi escolhido pelos apóstolos para ser um diácono. E algumas características que deveriam ser vistas nos diáconos, primeiro é que ele deveria ser cheio de fé e também cheio do Espírito Santo. A gente vê isso em Estevão, por exemplo. Estevão pregou sobre Jesus Cristo do Velho Testamento até o Novo Testamento. Ele discorreu sobre Jesus Cristo. E isso custou a vida. Ele foi apedrejado. O interessante é que nos finais do capítulo 6, do capítulo 7, na verdade, a gente vê que o rosto de Filipe estava resplandecendo, assim como aconteceu com Moisés, quando ele foi no monte pegar os 10 mandamentos. No capítulo 8, irmãos, nós vemos que está cheio de momentos em que o evangelista Filipe tem vivenciado a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Em várias ocasiões vimos que ele tinha esse sentimento de urgência missionária, senão quando pregava para as multidões e elas os escutavam. Essa é uma expressão que mostra que ele estava disposto e cheio do Espírito Santo para proclamar tão maravilhosa graça que salva o homem. Irmãos, devemos estar cheios do Espírito Santo. Devemos estar cheios do Espírito Santo para proclamar tão poderoso evangelho. E Filipe nos ensina isso. Outra ocasião é quando o próprio texto que lemos, quando o etíope, ele abrindo mão, mesmo que temporariamente ali, daquele momento de avivamento, para ir ao deserto e ensinar para uma pessoa Jesus Cristo. Irmãos, Deus, ele não se preocupa com quantidade. Ele se preocupa com você. Deus, ele se preocupa com a sua vida. Ele quer que o homem seja salvo. E nosso papel não é convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, não. Esse é o papel do Espírito Santo. Nosso papel como cristão é proclamar essas verdades. É falar de tão poderoso amor. É falar desse amor que nos constrange e que nos faz proclamar e que nos faz exultar de tão poderosa alegria de estar em Cristo, de conhecer a Cristo. E também no verso 40 a gente percebe que naquela ocasião Filipe é transportado, e o que me impressiona não é o poder do Espírito Santo ali para transportar ou para arrebatar ou direcionar Filipe para outra região, não. Era o sentimento de Filipe, porque quando o Espírito deixa ele na cidade de Azoto, o que ele faz é evangelizar. Ele começa a evangelizar dali até a cidade de Cesareia. É impressionante a vida desse homem. É impressionante entender que ele tinha esse sentimento de urgência missionária. Ele tinha esse sentimento de proclamar o evangelho mesmo. Ele estava, de fato, cumprindo Atos 1:8, quando Jesus comissiona aquelas pessoas. Irmãos, que exemplo admirável. Um homem que foi profundamente usado por Deus para fazê-lo conhecido.
Um homem que, pelo sentimento da urgência missionária, Deus permitiu que o nome dele fosse registrado nas Sagradas Escrituras. E aí eu pergunto para os irmãos, você tem um coração com essa mesma urgência? Nós estamos com o nosso coração com essa mesma urgência missionária? Ou estamos vivendo um dia após o outro, de trabalho, de estresse, de trânsito, de discussões, brigas até sem sentido nenhum, falando que somos conhecedores, somos muito conhecedores, e eu vou falar que a minha, e eu vou brigar por essa verdade. Irmãos, não somos chamados para discussão, mas somos chamados para falar do amor de Jesus Cristo. O que deve estar em nosso coração é a urgência missionária. O que deve estar no coração é alcançar mais e mais pessoas. É falar de Deus para mais e mais pessoas. Esse é o nosso papel. É nisso que nosso coração deveria estar. Na proclamação do Evangelho. Irmãos, você tem seu coração voltado para Jesus e fazê-lo conhecido para as pessoas que estão ao nosso redor? Pulsa em suas veias esse ardor para ver vidas transformadas pelo poder da pregação do Evangelho? Assim como Filipe, nosso prazer deve estar em espalhar por onde nós estivermos esse maravilhoso Evangelho, que tira o homem das trevas e o transporta para a sua maravilhosa luz. Então, concluindo, que nós possamos aprender com Filipe a sermos obedientes a Deus através do conhecimento das Sagradas Escrituras e que possamos ter prazer em ensiná-la aos que estão ao nosso redor, aproveitando para fazê-lo conhecido e que nosso coração possa ter esse ardor missionário de Filipe. E que possamos ter o privilégio de ver pecadores sendo alcançados pela graça de Deus. Irmãos, que nossa vida possa ser para glorificar a Deus, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe. Vamos agora para os pedidos de oração. A Bruna Oliveira está pedindo oração pela vida dela em todos os aspectos. Também pelo marido e pelos filhos. A Eliane Rocha está pedindo oração por seu filho caçula. A Simone Maria está pedindo oração por Joabes e também pela sua reconciliação conjugal. E a Wanda Almeida está pedindo oração pelo trabalho e por sua vida espiritual. Que bênção! Que bênção! Nós vamos orar sim. E que Deus continue nos abençoando. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela sua palavra que nos constrange a sermos pessoas que são usadas como instrumento nas suas mãos. Nos ajuda, nos fortaleça, cumpra com os seus propósitos em nossas vidas. Que possamos, assim como Filipe, ter esse coração missionário, essa urgência missionária, que possamos conhecê-lo mais e mais e pregar esse Evangelho. Irmãos, meu Deus, nós te pedimos pelos esses pedidos de oração que foram postos aqui, pela vida da Bruna, pela vida da Eliana, pela vida da Simone também, meu Pai, e pela vida da Wanda, que o Senhor possa de forma poderosa estar abençoando e que elas possam estar com o coração tranquilo, aliviado, sabendo que o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos. Meu Pai, nos ajuda nessa semana. Também, meu Pai, nos abençoa no programa de IPP, Mamãe IPP, que possamos compartilhar mais das boas novas e que possamos ter o coração em mente, um coração missionário,
de falar as verdades bíblicas, ensinar, meu Pai, verdades bíblicas para as pessoas. Nos ajuda, nos fortaleça. É assim que nós oramos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha uma excelente semana. Que Deus abençoe profundamente a sua vida.